Então estou de volta da história Os Brincalhões de Roddy Doyle e tínhamos ficado na página 26. Portanto, vamos para o capítulo 8, que se calhar devia de ser o capítulo, esperem aí, 1, 2, 3, 4, vá lá. Para de complicar e continua a história. Na véspera de o Sr. Mac ir direito ao cocó, quando estava quase a ficar muito escuro para brincar lá fora, os irmãos Mac, o Jimmy e o Robbie partiram o vidro da janela da cozinha. Estavam a jogar com uma bola arrebentada quando isso aconteceu. O Robbie Mac deu-lhe um pontapé com o dedo grande do pé. A bola foi bater na cabeça do Jimmy Mac, voou em direção à janela e partiu o vidro. Ai, exclamou Robbie, meu rico dedo. Ai, exclamou Jimmy, a minha rica cabeça. Ai, exclamou o Sr. Mac, a minha rica janela. Ele estava no andar de cima quando ouviu o barulho. Estava na casa de banho a pôr um penso adesivo no dedo. Tinha-se cortado quando estava a colocar um vidro novo na janela da cozinha. Precisamente 5 minutos antes da bola o estilhaçar. Desceu as escadas a correr, entrou na cozinha e viu o vidro partido. Então saiu para o quintal, sempre a correr. Quem fez isto? Barrou. Não fomos nós, respondeu o Robbie. Foi a bola. Eu tinha acabado de mudar o vidro, disse o Sr. Mac. Não está certo. O Sr. Mac tinha tido um dia muito duro. Já são 7 vezes que mudo o vidro dessa janela. Em 7 dias, queixou-se. Olhou para o Robbie e o Jimmy. Que rapazes, exclamou. Quantas vezes que vou ter que mudar o vidro? 8, respondeu o Robbie. O Robbie não estava a armar-se em esperto nem a ser atrevido quando disse aquilo. Estava a dar a resposta certa. O vidro da janela já tinha sido quebrado 7 vezes e agora ia ser consertado mais uma vez. 7 mais 1 eram 8. Certo. Por isso o Robbie estava certo. Mas o pobre Sr. Mac tinha tido um dia muito duro. Tinha passado todo o dia a provar bolachas cream cracker, que são umas bolachas muito insípidas. De facto, o Sr. Mac nem as considerava verdadeiras bolachas. Eram sempre perfeitamente quadradas, enfadonhamente quadradas, e não sabiam a mais nada senão às velhas e insípidas bolachas cream cracker. E o pobre Sr. Mac tinha passado todo o dia a medi-las e a prová-las. Estava cheio até ao pescoço de bolachas cream cracker. E já sabia, nessa noite, ia sonhar com cream crackers. Tinha sempre o mesmo sonho com cream crackers, quando passava o dia a medi-las e prová-las. Não era um sonho com cream crackers de ninjas assassinas, nem com belas cream crackers de olhos castanhos, nem nada interessante desse género. Nem pensar. Neste sonho, o Sr. Mac via-se sempre rodeado por cream crackers faladoras, centenas delas, todas a dizer as coisas mais enfadonhas que é possível imaginar. Os bebés são mais pequenos do que os adultos, não é interessante? Geralmente o papel higiênico é branco, mas nem sempre, não é interessante. Os automóveis têm 4 rodas, mas as bicicletas só têm 2, não é interessante? Durante toda a noite, as bolachas cream crackers iam falar com ele, muito esganiçadas. Esta era outra razão para o Sr. Mac gostar tanto de bolachas com recheio de figo. Estas nunca se punham a falar com ele quando ia dormir. Nem apetecia ir para a cama, apesar de sentir tão cansado. Quase já era capaz de ouvir as cream crackers a martelhar-lhe as ideias. Há pijamas que têm riscas e outros que não têm riscas.
Não é interessante? Mas isso não era a parte pior do dia. À hora do almoço, tinha acontecido uma coisa a Sr. Mac, uma coisa muito estranha. Um abutre tinha descido em voo picado de uma árvore e roubado as suas sandes. E, antes de ele ter tempo de se recuperar da surpresa, o abutre voltou a roubar-lhe a garrafa termo. Depois tivera de consertar o vidro partido da janela da cozinha, pela 7ª vez em 7 dias, e tinha cortado o dedo ao fazê-lo. Estava com fome e sentia-se cansado, e doía-lhe o dedo e as bolachas cream crackers já começavam a falar. Muito esganiçadas. Quando pomos os pés dentro de água, eles ficam molhados. Não é interessante? O abutre tinha-lhe deitado a língua de fora quando vou para longe com o termo. O termo estava cheio de canja de galinha, a sopa de que o Sr. Mac mais gostava. E agora pensava ele, os filhos estavam a ser atrevidos. O Sr. Mac achou que já era demais. Vão lá para cima para o vosso quarto, disse ele ao Robbie e ao Jimmy. Mas eu estou com fome, queixou-se o Jimmy. Não quero saber, respondeu o Sr. Mac. Vai para o teu quarto. E foi por isso que, na manhã seguinte, o Cocó estava à espera do Sr. Mac. O que o Sr. Mac não sabia, e também mais ninguém sabia, era que os brincalhões estavam a ouvi-lo. Eles estavam dentro do armário e que ficava por baixo das escadas. Olharam uns para os outros e acenaram com a cabeça. À partida? Perguntou o mais pequeno em voz muito baixa. A partida, não era a partida, perdão, era a partida, perguntou o mais pequeno em voz baixa. A partida, respondeu o maior. Cocó? Perguntou o mais pequeno. Cocó, respondeu o maior. Capítulo qualquer coisa. Voltando à estação. O brincalhão maior agachou-se. A que distância agora? 20 centímetros. E o brincalhão do meio caiu outra vez da bicicleta. Mais outro capítulo. O Sr. Mac voltou para a cozinha. A mulher dele, chamada Billie Jean Fleetwood Mac, estava lá com a bebê Kyla. A Kyla estava a comer uma bolacha sem açúcar. Auabá, disse ela. Não, respondeu a Billie Jean. Não podes comer bolachas com açúcar, fazem mal aos dentes. Auabá, disse a Kyla. Bem, sei que ainda não tens dentes, respondeu-lhe a Billie Jean, mas daqui a algum tempo já terás. Babá! Sim, eu sei que o papá come bolachas com açúcar. É o trabalho dele. É um trabalho perigoso, respondeu a Billie Jean, orgulhosa. Mas alguém tem de o fazer. Voltou-se então para o Sr. Mac. Os miúdos não podem ir para a cama sem jantar. Eu sei, respondeu o Sr. Mac. Já vou chamá-los. Eles não fizeram de propósito, disse a Billie Jean. Eu sei, respondeu o Sr. Mac. Opa, disse a Kyla. Eu sei, respondeu o Sr. Mac. Auabá era a única coisa que a Kyla sabia dizer por enquanto, mas como todos na família gostavam muito dela, entendiam perfeitamente o que ela dizia. O Sr. Mac acariciou a bochecha da Kyla. Foi só porque hoje tive um dia muito duro. Havias ter visto aquele abutre. Uabá? Perguntou a Kyla. Não, ainda maior, respondeu o Sr. Mac. Então fui até ao hall e chamou lá para cima. Meninos, venham jantar. O que é o jantar? Perguntou o Robbie, gritando lá de cima. O que vocês quiserem, respondeu o Sr. Mac. Mas os brincalhões, desta vez já não o ouviram.
Era tarde demais. Já se tinham ido embora. Tinham ido à procura de um bom cocó para o sapato do Sr. Mac. O capítulo que vem a seguir ao capítulo anterior. Ficaram à espera de ouvir o rasp, rasp, rasp. O Sr. Mac a esfregar o sapato nas ervas. E o o comboio a partir. E o pum, pum, ai, o Sr. Mac a dar com a cabeça no muro. 20 centímetros. 17 centímetros e meio. 15 centímetros. 12 centímetros e meio. Ficaram à espera de ouvir o primeiro grande off. O sapato do Sr. Mac a afundar-se no cocó que já sabemos. Barrinhas de peixe, disse a gaivota. Pff! O brincalhão do meio meteu o outro pé dentro da boca. Por que razão estava a demorar tanto o Sr. Mac a afundar o pé no cocó? Boa pergunta. O Sr. Mac levava umas calças novinhas e que eram muito rijas. O tecido era tão rijo que ele mal conseguia dobrar e estender as pernas. E agora vamos saber onde é que os brincalhões arranjaram o cocó que já sabemos. Capítulo anterior ao que vem a seguir. Os cães não gostam de ir fazer as suas necessidades à rua, mas os donos obrigam-nos a ir. Anda, Rover, vamos à rua, disse o dono do Rover, arrastando-o para a porta. Vem fazer cocó, queres tu dizer, diz o Rover para consigo. Não me enganas. O pobre do Rover tem de ir para a rua geralmente já à noite, esteja a chover ou a nevar, a trovejar ou a relampejar, sob a luz dos faróis dos carros, e fazer cocó com o dono a olhar para ele. Lindo menino, Rover, despacha-te, diz-lhe o dono. Deixa-me em paz, diz o Rover para consigo. Tenho o rabo frio. Mas o Rover lá faz o seu cocó porque sabe que não volta para casa enquanto não o fizer. E é então que aparecem os brincalhões. Na noite em que o Sr. Mac mandou os filhos para o quarto, o Rover tinha feito um cocó enorme. Uau! Exclamaram os brincalhões, esfregando as mãos e soltando risinhos. O Rover é um bom amigo, nunca nos deixa ficar mal. Nessa noite, estavam lá 4 brincalhões. O maior, o do meio, o mais pequeno e o que era ainda mais pequeno do que o mais pequeno. Esta era a primeira vez que o brincalhão ainda mais pequeno do que o mais pequeno saía numa missão à procura de cocó. Por isso, estava muito excitado. Todos prontos? Perguntou o maior. Prontos. Luvas de borracha? Luvas de borracha. Saco plástico? Saco plástico. Tenaz para cocó? Tenaz para cocó. O brincalhão mais pequeno levantou o cocó do chão com a tenaz para cocó. Era uma tenaz de plástico, parecida com as tenazes dos caranguejos, e que se abria e fechava empurrando uma alavanca que tinha no cabo. O brincalhão do meio segurava o saco de plástico aberto para recolher o cocó. Solta o cocó, disse o brincalhão maior. Soltando o cocó, respondeu o brincalhão mais pequeno. E deixou cair o cocó para dentro do saco de plástico. Recolhendo o cocó, disse o brincalhão do meio, e fechou o saco. Muito bem, exclamou o brincalhão maior. 50 cêntimos? 50 cêntimos, respondeu o brincalhão ainda mais pequeno do que o mais pequeno. Tinha chegado o seu grande momento. Retirou o dinheiro da bolsa que cobria a sua barriga verde. A barriga estava verde porque o Rover tinha feito o cocó mesmo ao lado de um carro verde. Ergueu a moeda no ar. 50 cêntimos. Ótimo! Exclamou o maior. Vamos.
O dinheiro era para o Rover. Os brincalhões pagavam sempre os cocós. Rover, Rover! O brincalhão mais pequeno abriu a tampa da ranhura que serve para meter o correio na porta da casa onde vivia o Rover e ficou a segurá-la enquanto o brincalhão maior chamava lá para dentro em voz baixa. O Rover estava no andar de cima, sentado na sanita. Ele fazia isto todas as noites, depois do dono ter ido deitar-se. O dono nunca conseguiria compreender por que motivo havia pelos do cão no tampo da sanita ou por que razão havia marcas das suas patas no papel higiênico. Todos os cães fazem isto e nunca são apanhados. O que é que se passa agora? Perguntou o Robert. Um cão já não pode ter sossego. Limpou o rabo e puxou o autocolismo. Lavou as patas, enxugou-as e desceu as escadas. A propósito, o Robert descendia em primeiro, segundo, terceiro. Continuem a contar durante 20 minutos. Grau de Bran, o cão-lobo irlandês. O Rover viu a mão de um brincalhão enfiada pela ranhura do correio, segurando uma moeda de 50 cêntimos. A porta era vermelha, a mão estava vermelha. Ele pegou na moeda. Obrigado, Rover, disse o brincalhão, ainda mais pequeno do que o mais pequeno. Foi um belo cocó. Hein? Respondeu o Rover. Porque é difícil dizer não tens de quê, quando se está a segurar uma moeda de 50 cêntimos com os dentes. O Rover foi para a cozinha. Encontrou o osso grande que o dono lhe tinha dado nesse dia. A propósito, o dono do Rover descendia em primeiro, segundo... Continuem a contar durante 2 horas e 37 minutos. Segundo grau do primeiro homem das cavernas. O osso estava em cima do tapete da entrada. O Rover segurou-o com as patas e empurrou a moeda de 50 cêntimos para dentro da sua parte oca, onde estivera o tutano. O dono do Rover gostava muito dele. Gostava da maneira como ele se sacudia quando estava molhado. Gostava da maneira como ele puxava as cartas pela ranhura do correio quando o carteiro vinha entregá-las. E nem se importava nada que o Rover as molhasse com a baba. Era um cão muito esperto. Sabia pedir o que queria. Sabia ir buscar os paus que o dono atirava. O que o dono não sabia, e também mais ninguém sabia, era que o Rover era milionário. O Rover já tinha enterrado no quintal das traseiras mais de 1.600.000 euros, tudo em moedas de 50 cêntimos metidas dentro de ossos. Todo esse dinheiro lhe tinha sido dado pelos brincalhões. Olha só como o Rover sabe enterrar bem os ossos, que cão tão esperto, dizia o dono. Ria-se o Rover por dentro. Nunca saberás o quanto eu sou esperto. O Rover detestava ossos. Este capítulo tem o nome da minha mãe, porque ela disse que eu podia ficar a pé até tarde se lhe desse o seu nome, capítulo Mamãe Doyle. O brincalhão maior espreitou por cima do muro. 12 centímetros e meio, disse ele. Cavala? Falou a gaivota. Este capítulo tem o nome do meu frigorífico porque ele conserva frescos todos os meus alimentos. Capítulo frigorífico. No preciso momento em que o Sr. Mac ia pisar o cocó, o Jimmy Mac caiu de um banco na cozinha quando se inclinou todo para encher a boca de papa de aveia. A tigela das papas saltou e foi aterrar na cabeça do Robbie. Ai, queixou-se o Jimmy, o meu rabo! Ai, queixou-se o Robbie, a minha cabeça! A Billie Jean entrou na cozinha a correr. Vinha com umas grandes botas e óculos de proteção. Tinha uma corda comprida amarrada em volta da cintura. Trazia-a a Kyla às costas
e estava a transpirar. A Billie Jean era montanhista. Todos os dias praticava montanhismo subindo as escadas com a Kyla, às costas. Fazia isto durante 3 horas da parte da manhã e só descansava uma vez durante 5 minutos numa tenda que ela tinha montado no hall. A Billie Jean queria escalar todas as montanhas de todos os países do mundo. Já tinha escalado muitas, na Argentina, no Quênia, na Austrália e em muitos outros países. A primeira montanha que tinha escalado fora na Holanda. A Holanda é um país muito plano e a sua montanha mais alta só mede 300 metros. É tão pequena que nunca ninguém lhe deu um nome, mas quando a Billie Jean chegou ao seu ponto mais alto, deu-lhe o nome de Montanha Sr. Mac, o nome do seu querido marido de sempre. A propósito, a Billie Jean descendia em primeiro segundo, continuem a contar durante 20 minutos, grau do Elvis O'Leary, o rapazinho que tentou evitar que todas as cobras saíssem da Irlanda. Na manhã seguinte, a Billie Jean ia escalar o pico da Montanha Azul, na Jamaica. Ia deixar para o último lugar o mais alto de todos, o Monte Everest, no Nepal. Queria esperar até a Kyla ser maior, para então o escalarem juntas. A Kyla estava ansiosa por isso. Todas aquelas corridas a subir as escadas às costas da mãe lhe tinham despertado o entusiasmo pelas alturas e pela aventura. O que aconteceu? Perguntou a Billie Jean quando viu o Jimmy no chão. Partiu o rabo, mamã! Respondeu o Jimmy. Ela riu-se. Ainda falta meia hora para irem para a escola, disse ela. Vão brincar lá para fora. O Jimmy esqueceu-se das dores no rabo e saiu a correr pela porta das traseiras. Levem a Kyla convosco, disse a Billie Jean. Está bem, respondeu o Robbie, enquanto esfregava o cabelo com uma toalha para tirar o resto das papas. Vamos, Kyla, pôs a Kyla às cavalitas. Segura-te aos meus cabelos, disse-lhe ele. Oh, abá, perguntou ela. Isso não tem importância, respondeu o Robbie. É apenas papa da veia. Deram a volta à casa e foram a correr jogar com a bola rebentada. A Kyla ficou sentada no cimo do muro e fazia de conta que estava no alto do Monte Everest. Ela sabia equilibrar-se bem, mas para ficar mais segura, os irmãos puseram no muro uma pastilha elástica ainda úmida e sentaram-na em cima. Ela sentia-se ali muito feliz, vendo as folhas da árvore que ficava por cima a roçarem umas nas outras e os malucos dos irmãos a jogar lá embaixo. O Robbie era o guarda-redes e o Jimmy atirou-lhe a bola. O Robbie ia apanhá-la com as mãos, mas falhou e apanhou-a com a cara. Ressaltou no nariz, foi bater no cotovelo do Jimmy e ressaltou outra vez, indo parar debaixo de um velho bidão de óleo. Ai! Queixou-se Jimmy, o meu cotovelo. Ai! Queixou-se Robbie, o meu nariz. O bidão estava voltado ao contrário e era pesado, demasiado pesado para os rapazes conseguirem levantá-lo. Já ali estava desde há anos, muito antes de os Mac irem para ali viver. O Sr. Mac dizia que ele tinha caído do céu e tinha lá dentro uma bruxa má. Mas os irmãos Mac não acreditavam muito nessa história. O que sabiam era que a bola estava lá debaixo. E agora o que vamos fazer? Perguntou o Robbie. Oh, abá, disse a Kyla. Boa ideia, Kyla, respondeu o Robbie. Os rapazes desapareceram a correr para irem ao telheiro do quintal buscar uma corda das que a Billie Jean usava para escalar as montanhas. Voltaram outra vez e ataram uma das pontas em volta do bidão de óleo. Depois atiraram a outra ponta, fazendo-a passar por cima de um ramo de árvore. E agora? Perguntou o Jimmy. Oh, abá! Boa ideia. Levantaram a Kyla até ela conseguir agarrar a ponta da corda. Ela ficou pendurada a baloiçar, muito feliz, mas não tinha peso suficiente para fazer mover o bidão. Uabá, disse ela. Ótima ideia. Os rapazes foram apanhar algumas pedras, colocando-as dentro da fralda de Kyla. Ela ia ficando cada vez mais pesada. À medida que ia descendo muito, muito devagarinho,
O bidão ia-se levantando muito, muito devagarinho. Daí a pouco já havia um espaço suficiente para o Jimmy caber e ele arrastou-se para debaixo do bidão. Consegues ver a bola? Perguntou o Robbie. Não, gritou o Jimmy lá de dentro. Então, o que é que vês? Um monstro. Estão a ver aqui o monstro? Capítulo 2.000.007. Eu não sou um monstro, disse o monstro ao Jimmy. Então o que és? Perguntou o Jimmy. Um brincalhão, respondeu o brincalhão, ainda mais pequeno do que o mais pequeno. O Robbie agarrou as pernas do Jimmy e puxou-os para fora do bidão. E o brincalhão veio atrás do Jimmy. Olá, disse ele, esfregando as mãos e soltando risinhos. Pode acontecer a qualquer segundo. O que é que pode acontecer a qualquer segundo? Perguntou o Robbie. O sapato do vosso pai pisar o cocó. Babá! Do Rover, respondeu o brincalhão. E saiu completamente debaixo do bidão, pondo-se de pé. Espera lá. Como é que eles conseguiam vê-lo? Então os brincalhões não são como os camaleões? Não mudam de cor? Boas perguntas. Mudam. Eles mudam de cor. Mas uns dias antes de os rapazes terem conhecido o brincalhão ainda mais pequeno do que o mais pequeno, tinham pintado o bidão de óleo de roxo. E os brincalhões, como devem estar lembrados, não conseguem ficar roxos. Por isso eles puderam vê-lo perfeitamente. Estava com um tom azul brilhante, contrastando com o rosto do bidão. Lá vá? Perguntou a Kyla. Fomos nós que o pusemos lá, respondeu o brincalhão, para o vosso pai o pisar. Porquê? Perguntou o Robbie. Porque ontem à noite ele vos mandou para o quarto, respondeu o brincalhão. Mas ele só nos mandou para lá durante 1 minuto, respondeu Robbie. Oh! Exclamou o brincalhão ainda mais pequeno do que o mais pequeno. Lá vá! Acrescentou a Kyla. E o brincalhão concordou. Pois foi. Mal empregado cocó. No quintal ao lado, o Ruva estava a enterrar o osso num canteiro. Nem pensem que vou devolver-lhes o vosso dinheiro, disse ele para consigo, enquanto ia pondo mais terra em cima do osso. E também não é justo, disse o Jimmy. Temos de avisá-lo. Uabá, disse a Kyla. Boa ideia, respondeu o Jimmy. E foi a correr ter com a mãe, que era quem corria mais depressa lá em casa. Tive uma ideia, disse o brincalhão. Rover! Nem pensem, exclamou o Rover para consigo no jardim mesmo ao lado deles. E pôs-se a fazer como é costume fazerem os cães. Foi atrás de uma borboleta, coçou-se, latiu e rosnou a umas cuecas que estavam penduradas na corda de estender a roupa. Rover! Era um chamamento especial, como um assobio para chamar um cão. Só os cães é que conseguiam ouvir o chamamento dos brincalhões. E todos os cães tinham de obedecer quando os brincalhões chamavam. Até mesmo os cães espertos e vivos como o Rover. Mas o Rover não queria saber. Rover! Não consigo ouvir-te, gritou ele. Estou constipado. Rover! Repetiu o brincalhão. Salta por cima do muro. Dói-me as costas. Eu pago 1,25€, disse-lhe o brincalhão. E o Rover saltou logo o muro e foi aterrar mesmo aos pés do brincalhão. Se quiseres, podes pagar-me com cartão de crédito. Nessa altura, viu a Kyla e o Robbie olharem para ele. Como veem, sei falar. Tem alguma coisa a dizer sobre isso? Não, respondeu o Robbie. Não? Perguntou o Rover. Não estão admirados? Sou um cão e sei falar. Já sabemos que sabes falar, disse o Robbie. Já te temos ouvido. Estás sempre a falar por entre dentes e a resmungar quando andas a enterrar ossos no quintal. Estou? Perguntou o Rover. Estás, respondeu o Robbie.
Há quanto tempo é que vocês sabiam disso? Perguntou o Rover. Vá, respondeu a Kyla. Há tanto tempo? Admirou-se o Rover. Tenho de passar a ser mais cauteloso. Os adultos podem ouvir-me. Não te preocupes, disse-lhe o Robbie. Os adultos não te ouvem. Pensam que estás apenas a ladrar. E o Rover voltou-se de novo para o brincalhão. Afinal, o que é que se passa? O pé do Sr. Mac está quase a pisar o teu cocó. Temos de o deter. O meu cocó, exclamou Rover. Se ele o pisa, não se safa. É o melhor cocó do mercado. É um super cocó. Correu até junto do muro. Salta para as minhas costas, miúda. E a Kyla saltou. Agarra-te às minhas orelhas, disse o Rover, e partiu a correr em direção ao portão, seguindo para a estação dos comboios. O brincalhão saltou para as costas do Robbie. Segue aquele bebê, disse ele, e o Robbie desatou a correr. A Billie Jean saiu de casa a correr, com o Jimmy às costas. Segue aquele brincalhão, disse o Jimmy, e a Billie Jean continuou a correr. Estamos na página 56, vamos ficar por aqui porque a história por hoje já vai longa e numa terceira oportunidade espero acabar a história.